Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Davi, um grande homem de Deus, que teve seus momentos de grandes dificuldades, como qualquer um de nós. Se lêssemos o Salmo 55 sem saber quem escreveu, você nunca poderia imaginar que foi Davi, o grande adorador, o guerreiro imbatível, que se sentiu tão destruído como ele mesmo descreve aqui no Salmo 55. Gostaria que você lesse comigo para podermos orar como Davi orou num momento de angústia. Salmo 55, ele diz no versículo 1: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Qual é o que Davi está sentindo? Qual é o estado em que ele se encontra? Ele mesmo define: eu estou perplexo e perturbado, agitado, aflito, angustiado. Este é o estado em que está Davi. Ele está pedindo de forma desesperada: Deus, ouve a minha oração. Eu não aguento mais essa situação. Você já se sentiu no limite? Quando você fala, eu não aguento mais, eu desisto. Davi estava nessa situação. E ele começa a descrever como ele estava emocionalmente. Eu quero dizer para você nunca se sentir frustrado, porque Deus te criou de uma forma tão extraordinária. Você tem um corpo, você tem uma alma que é emoções e intelecto, e você tem espírito. Você é uma pessoa extremamente complexa e extraordinária. Porque mesmo com fé, você não fica doente? Porque nós estamos num mundo de vírus, bactéria, hereditariedade. São tantas as causas para você ficar doente. Alimentos envenenados que eu digo, com tantas coisas que fazem mal para a nossa saúde. Essa é o teu parte corpo. Mesmo com fé, você tem problemas de saúde. Agora, a tua parte alma é a mesma coisa. Você pode estar muito bem com Deus, mas você pode estar se sentindo triste, como Davi. Davi amava Deus, mas ele estava perplexo e perturbado. Ele estava ansioso, ele estava deprimido. Aí você fala, ansioso ou deprimido? Porque aqui ele vai descrever um estado de perturbação tal que em alguns momentos ele está ansioso, em outros ele está deprimido. Mas ele tinha fé. Isso é só para te dizer que você pode ter fé e uma vida com Deus, mas ainda assim você tem um corpo e você tem uma alma. E Davi mostra o que fazer em momento em que você está se sentindo perturbado. Ele disse aqui no versículo, agora ele vai descrever o estado dele. No versículo 4, o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Aqui Davi, ele diz que ele está com o coração dele estremece. Coração estremece, o que é? É quando você tem taquicardia, é uma ansiedade. Ele está tremendamente ansioso, ele está angustiado e ele ainda tem vontade de se isolar. Aí já entra também a depressão. Ele está com vontade de fugir. Ele quer fugir dos problemas, ele quer fugir de tudo. Certa ocasião, a minha mãe, ela disse, eu lembro, eu era pequena, mas ela disse: eu queria dormir e só acordar quando tudo estivesse solucionado. Por que isso marcou a minha vida? Porque alguns dias depois ela sofreu um gravíssimo acidente e na estrada de Itapetininga, interior do São Paulo. Ela foi dada pela Rádio Jovem Pan, quem conhece São Paulo, ela foi dada pela Rádio Jovem Pan como morta, mas graças a Deus o estado dela era gravíssimo e ela ficou desacordada, ficou em coma durante muito tempo. Graças a Deus, ela foi salva, ficou sem sequela, mas quando ela acordou, a primeira coisa que ela disse, ela lembrou dessa frase dela e ela disse: Senhor, me perdoa, eu me arrependo de ter dito de querer dormir e só acordar quando tudo tivesse solucionado. Eu dormi de forma que eu não queria, em coma, e eu acordei e o problema ainda está aí.
Então, fugir do problema não tem como, ele vai te alcançar. O que é que você precisa? Vencer o problema. Para vencer o problema, é só buscar a presença de Deus, porque realmente ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar habilidade, ele vai trazer uma solução sobrenatural, se necessário for. Eu gosto muito da passagem em que Pedro está muito preocupado com pagar o imposto. Tinha chegado o dia de pagar o imposto dele e o de Jesus. E ele, muito angustiado, foi falar com Jesus. Jesus deu a solução. Ele foi até Jesus e Jesus deu a solução. Jesus disse para ele, vai pescar. Qual era o trabalho de Pedro? Pescar. Então, Deus, o que Jesus falou, vai para o trabalho, fica tranquilo, trabalha, que eu vou fazer um milagre lá no teu trabalho. E não é que ele fez? Jesus tocou, liberou uma palavra lá para o mar da Galileia e um peixe, ele foi justamente, não foi Pedro que pescou o peixe para mim, é o peixe que pescou Pedro. Peixe mordeu a isca propositalmente a um comando de Jesus e ali dentro do peixe tinha o dinheiro suficiente para Jesus e para Pedro. Parece que é uma história, uma lenda, mas não é verdade, é fato, porque está escrito na Bíblia e ele pode fazer o mesmo com você. O que não adianta é ficar paralisado, como Davi disse aqui, eu estou paralisado pelo medo, pelo terror, angustiado, apavorado, com taquicardia e com vontade de fugir do problema. Mas de repente Davi vê que isso não é a solução. E o que Davi faz? Ele diz aqui no Salmo ainda 55, no versículo 16, ele diz qual é a solução. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma e não temem a Deus. Você vê que Davi, ele diz, bom, não adianta eu ficar só me sentindo dessa forma, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou orar. Eu vou orar porque eu tenho certeza que Deus vai me responder. E foi com essa certeza que ele entrou na presença de Deus e o Senhor respondeu e o livrou de toda a sua angústia e tribulação. Confia no Senhor, entrega os seus problemas a Ele, confia nele e o mais Ele fará. É isso que o Senhor deseja de nós agora. Eu sei que tem muita gente que está aflita, tem muita gente que já está com sintomas no seu físico, nas suas emoções, mas hoje é dia de buscarmos o caminho certo. Jesus é o caminho, Jesus é a solução. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Enquanto andarmos pelo caminho da preocupação, seremos destruídos. Se andarmos pelo caminho, que é o caminho de fé, pelo caminho de adoração, então veremos o grande milagre. Vamos orar neste momento? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque este é o momento em que não vamos dormir dessa forma. Eu sei que tem muita gente tão perturbada, tão aflita, que acha que não vai conseguir nem dormir, vai ter insônia. Mas hoje você vai buscar a Deus e a paz que excede todo entendimento entrará na sua alma. Senhor, eu coloco aqui diante do teu altar todos aqueles que estão te buscando neste momento. São filhos, são filhas que buscam a tua presença. Alguns estão se sentindo tão perturbados, angustiados quanto Davi. Senhor, mas assim como Davi, eles decidiram buscar a tua presença. Por isso, diante do teu trono, queremos agora clamar, Senhor. Coloca a mão no coração daqueles que estão agitados, perturbados. Coloca, Senhor, a mão, Senhor, sobre esses pensamentos, para que sejam pensamentos de alegria, pensamentos de paz e pensamentos de fé. Senhor, age. O Senhor é o Deus que se estende a sua destra poderosa para nos ajudar. Estende nesta noite a sua destra poderosa para ajudar todos aqueles que estão aflitos. É o que eu peço em nome de Jesus. Eu venho clamar pelos enfermos. Eu venho clamar pelos perturbados. Eu venho clamar pelos oprimidos. Eu venho clamar por aqueles que não veem solução financeira. Eu venho clamar o teu socorro em nome de Jesus. Amém. Assim como Davi foi consolado e ajudado
assim você também será. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso vídeo, nosso devocional, às 6 horas da manhã. Deixa o seu like e compartilhe essa oração.